Boa noite, gente. Estamos aqui no nosso primeiro podcast Inside Out, que é um projeto que eu estou desenvolvendo, que é trabalhar a mente, né? É trabalhar a pessoa de dentro para fora. Então, eu resolvi fazer esse podcast e convidar pessoas que podem agregar nesse sentido de trabalhar para dentro e o externo ser consequência. Estou aqui com a Lúcia, maravilhosa. Ela é estudante de nutrição. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre os nutrientes. E assim, casa muito o que a gente fala, porque os alimentos, os nutrientes, né, tudo tá envolvido com o nosso corpo. Então, eu tenho certeza que vai ser incrível, né, Lúcia? Vai ser sim. Obrigada pelo convite, Su. E eu já tô amando estar aqui com você. Fala um pouquinho sobre você, que você faz. Então, eu sou estudante de nutrição. Vou formar final do ano que vem, já tem 3 anos, vai fazer que eu tô cursando a nutrição, só que eu, assim, sempre procurei estudar por fora, procurei sempre pesquisar mais sobre as formas de se alimentar da melhor forma, de nutrir o nosso corpo. Eu uso muito isso no meu Instagram. E eu já sou formada no curso de gestão hospitalar, só que não exerci na área, e a nutrição foi o que eu identifiquei de paixão. E é isso, eu quero, assim, mostrar para as pessoas que, assim, a gente não deve viver sem a nutrição na nossa vida, saber alimentar da forma correta, saber comer as quantidades certinhas também, que muita gente não sabe. E eu quero muito, assim, agregar na vida de cada pessoa e junto com você aqui, nesse momento. Ai, que bom, Lúcia. Eu gosto muito dos seus conteúdos, acho que agrega realmente, acho que você gosta muito. Quando você gosta muito, você consegue transmitir isso para as pessoas. E eu queria saber, tipo assim, se você foi sempre assim, uma pessoa saudável, uma pessoa que sempre gostou de se alimentar bem, você treina também, né? Treino. Ou se, tipo assim, teve alguma viradinha de chave na sua vida que você resolveu, eu gosto de nutrição, gosto desses alimentos, gosto de me alimentar saudável. Como que foi, tipo, a sua transformação? Conta um pouquinho da sua história nesse sentido. Então, assim, eu comecei a fazer academia e fazendo academia eu percebi que eu tinha que alimentar melhor. Que assim, a gente fazer atividade física e não comer bem. E fora que a atividade física puxa o hábito da gente se alimentar da melhor forma. E assim, aí devido às minhas faculdades que eu fiz, também fiz enfermagem, só que eu formei em gestão hospitalar. E eu decidi cursar nutrição para entender melhor, porque eu já consultei com vários nutricionistas e não me passou, assim, a dieta da forma correta, já fui no nutrólogo e passou aquela dieta da gaveta, aquela coisa, assim, que restringe muito. E eu, assim, pelo que eu estudei, a nutrição não é isso, a nutrição verdadeira, você não precisa se restringir demais. Então, eu busco sempre, assim, tá conhecendo o meu corpo, identificar o que o meu corpo precisa, ver as dores também, né? Que a gente, assim, igual uma falta de sono, às vezes é falta de nutriente. Uhum. E é isso. Você começou muito por causa da academia, então. Por causa da academia. Que foi desenvolvendo esse hábito, né, de coisas saudáveis e quis fazer nutrição, exatamente para isso. Legal, eu gosto muito do seu conteúdo, da sua organização, acho muito bacana. Obrigada. E a gente tem que ser organizado, porque a base da nutrição é a organização. Se você não organizar, acaba que você não consegue comer certinho, o mais saudável possível. Acaba que corre para o fast food, industrializados. Tá certo. Muito bom. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história também, né? Como que eu comecei, porque assim, pra quem não me conhece, eu falo muito sobre hábitos, sobre rotina, né? E foi uma mudança de chave na minha vida, porque quem me conheceu antes, hoje tem que me conhecer de novo, porque eu sou uma pessoa completamente diferente. Sempre assim. Né? Eu sou uma pessoa completamente diferente, porque assim, ó, contar um pouquinho. Eu sempre gostei de acordar tarde, sempre gostei de dormir, assim, mais que a cama. Sempre gostei muito de hambúrguer, sempre gostei, tipo, sabe, essa vida assim mesmo. Eu também já fui dessa pessoa de dormir até tarde. Nossa, demais. Aí beleza, aí começou a pandemia. Aí na pandemia eu comecei a ver muitos vídeos sobre, começou assim, vídeos de lei da atração. Sim. Aí eu comecei a ver essa questão de, tipo assim, da nossa energia, como que ficar. Aí eu comecei a ler o livro O Milagre da Manhã. E ele que foi uma viradinha de chave na minha vida, sabe?
Foi o livro, porque o livro ele mostra exatamente, tipo, os benefícios, não de acordar 5h30, mas os benefícios de você acordar antes do horário que você precisa. E esse livro, tipo assim, deu uma viradinha de chave e eu falei, nossa, eu preciso mudar minha vida, eu preciso tomar outras atitudes. Aí eu comecei, só que eu era uma pessoa que acordava 1h da tarde. Aí depois eu fui pra meio-dia, 11 horas, 10 horas, 8 horas, enfim, eu fui muito aos poucos, meu processo foi muito demorado, tipo assim, não foi do dia pra noite. Hoje em dia, por exemplo, eu acordo 4h30, né? Nossa, isso aí é pra poucos, 1% da população. Eu acordo 4h30, você vê lá. E pra eu chegar nesse nível, foi muito demorado. Só que, tipo assim, eu não acordo e fico sem fazer nada, né? Eu tenho uma rotina da manhã, uma rotina matinal. Isso é muito importante, né? Ter a rotina. Que tipo, os benefícios pra minha mente e pra minha vida são claros, assim, nas consequências que isso teve. Eu tô precisando adotar essa rotina sua. Porque, assim, eu estudo até tarde. Na verdade, a minha aula vai ter 10 horas da noite. Aí eu vou dormir mais de 11 horas da noite, às vezes meia-noite. E pra acordar cedo fica mais difícil. É difícil. Mas, assim, eu quero muito, sabe, adotar esse hábito também na minha vida. De estar acordando, assim, com sol, antes do sol nascer, igual você faz. Eu adoro, sério. Mas é assim, é uma rotina adaptável, né? Também não tem como a pessoa querer, tipo, dormir meia-noite e acordar 4h30. Você não vai ter um sono completo. Aí a gente já entra naquela parte da questão da higiene do sono, de ter um sono saudável. Porque o sono, ele é a base da nossa vida, né? Não sei se você já viu sobre isso, mas o sono, ele é a base, assim, é através dele que outros hábitos vão ser criados. O sono é onde a gente consolida a aprendizagem, é onde a gente... onde lava o nosso cérebro mesmo, sabe? Tem uma parte do sono que é o sono profundo, que é onde solta algumas substâncias que limpa as toxinas do nosso cérebro. Então, por isso que quando você não tem você não passa por esse ciclo do sono completo, você acorda mais cansado, você acorda, tipo assim... Verdade. Exausto. Então, assim, não é sobre acordar cedo. Tem as fases, tem o sono REM, tem o sono profundo. Exato. E não é sobre acordar cedo, tipo, é sobre você conseguir ter o mínimo de horas necessárias para você dormir. Por exemplo, na nossa fase, assim, de adulto... 7 a 9 horas, assim, de sono. Então, menos que isso, você vai achar que tá de boa, mas não tá. Tipo assim, você tá acabando com a sua vida, mesmo que não seja perceptível. Tem estudos que mostram isso, de pessoas que... eles pegaram várias pessoas, grupos, e um dormiu, tipo, 4 horas, o outro 6 horas, o outro 7 a 8 horas. E depois, no outro dia, eles colocaram eles pra fazer algumas questões, algumas atividades que o grupo de 4 horas conseguiu desenvolver praticamente nada. Aí o grupo de... Interessante demais. O grupo de 6 horas também não desenvolveu bem, mas foi um pouco melhor do de 4. Só que só o de 7 e 8 horas desenvolveu bem. Só que o interessante é que o grupo de 6 horas, eles achavam que tinham ido bem, que estava tudo bem, mas não estava. Cognitivamente falando... o raciocínio lógico, tudo foi prejudicado. Então, tipo, igual você tá falando aí, chega meia-noite, mas eu quero acordar antes do sol. Então, você não vai dar, não. Vai ter que adaptar uma rotininha. Verdade. Mas é muito bom. Isso aí, assim, eu percebo. Quando, assim, final de semana não tem aula, eu tento acordar um pouco mais cedo. Pro meu dia render mais. Mesmo que é final de semana, porque tem gente que pensa assim, final de semana eu vou dormir até tarde, tô de folga. Mas, na verdade, a gente tem que manter constante, né? Tem que manter. Todos os dias. Porque seu cérebro, ele não entende, né, que é final de semana. Chegou sábado, domingo, ela não entende. E a gente tem um ciclo, né, circadiano, aquilo que a gente já tava conversando antes. E o ciclo circadiano é que todos os seres humanos, todo mundo possui esse ciclo, né? É um ciclo fisiológico da gente. Isso, fisiológico. E pra você dormir bem, aí que tá, vamos entrar nessa parte de higiene do sono, pra galera entender como que funciona, pra você conseguir ter uma boa noite de sono, que é o que a gente tá falando, que é a base de tudo. Então, por isso que a gente vai começar por isso.
Então, assim, primeiro passo pra você ter uma higiene do sono começa de manhã. Por causa do círculo circadiano e nosso relógio biológico, na hora que a gente acorda, a gente tem que se expor à luz do sol. Pro nosso cérebro entender. E luz artificial não adianta, porque ela tem muito menos... Esqueci o nome. Não adianta. O negócio tem que ser a luz natural mesmo. Eu vejo muito falando pra gente, nos estudos também falando pra gente abrir a janela, né? Abrir a janela assim que acorda. Mesmo, olhar pro sol. Porque é aí que seu cérebro vai entender que você acordou. Então tem gente que, tipo, acorda e fica, tipo, no blackout. Não adianta. Você acordou só por acordar mesmo, mas de resto seu cérebro não entendeu que você acordou direito. Aí não produz o cortisol. Isso, exatamente. E não eleva a nossa dopamina também, né? Isso. Aí começa aí do dia. E quando é de noite, você tem que fazer tudo ao contrário de manhã. Enquanto de manhã você tá fazendo tudo pra acelerar, de noite você tem que fazer tudo pra desacelerar. Então, antigamente, né, as pessoas, bem antigamente, tinha muita fogueira. Então, a fogueira, ela remete... a luz amarela, ela remete ao fogo. Então, por isso que a gente tem que usar mais luz amarela de noite, porque aí é a forma que o nosso cérebro tem de entender que, tipo assim, tá chegando a hora de dormir. Então, essa é uma higiene do sono. Essa luz amarela, desacelerar e sair da luz branca, tipo celular, porque você tá mandando informação, então é bem difícil. E eu queria te perguntar, porque assim, essa higiene do sono, a alimentação, ela é muito importante, né? Muito. Qual o horário que a gente tem que fazer a nossa última refeição pra gente ter uma boa higiene do sono e isso não atrapalhar na nossa rotina da noite? Olha, assim, pelo fisiológico, pelo ciclo circadiano, seria o ideal bater 8 horas da noite. Mas só que muita gente, devido à rotina corrida, devido a algumas coisas de programação mesmo, a gente organizar, às vezes a gente não consegue estar alimentando 8 horas da noite. Mas, assim, tem gente que acha que o jantar engorda, comer à noite engorda. E pelo que eu estudei, não engorda. Você tem que saber os alimentos que você vai consumir. E, claro, tem aqueles alimentos que vai te ajudar na questão do sono, do relaxamento. Uhum. Igual eu falo muito no meu Instagram de estar consumindo... tá jantando uma refeição mais leve, igual você vai fazer uma proteína magra com alguns legumes. Ou fazer até uma coisa com aveia, uma aveioca, uma crepioca. Porque tem gente que não gosta de jantar, né? Uhum. Aí faz então um mingauzinho, uma coisa assim mais leve mesmo, que facilita a digestão, porque à noite também a nossa digestão tá mais lenta. Mas vê se a pessoa for dormir, tipo, ela tem um horário de dormir mais tarde. Mesmo assim tem que ser 8 horas? Então, como ela não consegue... Ou, tipo, 3 horas antes de dormir, tipo, isso... 2, 3 horas antes de dormir é o ideal. E não comer um boi, né? Não comer o boi, porque à noite, nosso metabolismo já tá lento, preparando o nosso corpo pra dormir. Então... Aí você vai comer uma coisa que vai digerir, e isso atrapalha muito. Por isso que eu te perguntei, porque essa questão da alimentação, ela influencia na nossa higiene do sono. E tem a questão da cafeína também, que eu queria que você falasse também, porque o povo... Gente, não, sério. Eu tenho um amigo que eu tava conversando com ele esses dias, aí eu tô assim, como que é seu sono, como que é a sua rotina e tal, porque, né, eu fico aí, né, nos meus amigos pra ver se eles melhoram a vida deles. E ele falou assim, ele também faz faculdade, só que ele não come na faculdade igual você leva, que a Lúcia, né, explica um pouquinho, que você leva você tem essa rotina de dormir meia-noite, mas você não chega da faculdade e come, né, Olha, tem vezes que eu chego e como, que não dá pra comer na faculdade. Às vezes a professora não faz um intervalo, prolonga. Mas normalmente você leva, né? E eu levo minha marmita pra estar comendo lá. Aí muitas vezes eu como na faculdade, janto mesmo, e não importa de comer comida fria. Tem gente que não gosta, né? Mas eu já acostumei. O importante é estar comendo lá a minha refeição, porque eu tenho que bater os macros e os micronutrientes do dia. Então eu preciso estar comendo aquela refeição naquele horário. E fora que é tão bom você estar jantando mais cedo, porque você já chega em casa, já vai fazer outra coisa e vai dormir. Conseguir dormir mais cedo. Consegue dormir mais cedo. Então. Porque se eu chegar 11 horas, comer, aí eu vou dormir mais de meia-noite. Verdade. E tem esse amigo que eu tô falando que, tipo assim, ele chega da faculdade, aí ele come 2 pratos de comida, toma café, um copão de café e vai dormir. Tipo, vai deitar pra mexer no celular e dormir. Então, assim,
Nossa, o corpo dele tá sofrendo demais. Sofrendo, não rende. Aí eu queria que você me falasse essa questão do café, tipo, até que horas que a gente tem que ingerir a cafeína que não vai prejudicar o nosso sono, assim. Tem nos estudos falando que 6 horas antes pra você ingerir. Então, quem vai dormir aí 9 horas da noite tem que tomar no máximo aí 3 horas da tarde. Isso. Pra não afetar. É. E tem alimentos também que contém, tem que evitar também, igual o chá verde, evitar, às vezes o chocolate também não é bom tá comendo à noite, porque ele também acelera. Mas eu acho que a cafeína, ela é a mais prejudicial. A cafeína é pior. E é porque o povo acha que, tipo, toma o café aqui, aí ele durou só agora o efeito e acabou. Mas não, ele dura, tipo, 6 horas no seu corpo. Mas só que tem gente que toma tanto café que a cafeína não faz tanto efeito mais. Faz tanto efeito. Aí, por isso que a pessoa continua tomando. Porque acha que não tá fazendo efeito, aí ela precisa de muito mais. Porque, na verdade, não faz efeito. É um tipo de vício, né? E a gente... E essa questão do... Então, o sono é isso, né? Pra gente ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter cuidado com esses horários pra comer, né? Pra comer, ter a higiene do sono, igual você falou. E evitar as coisas que estimulam. Eu desacelero total, tipo... Eu troquei o meu celular de ficar na cama, rolando rede social, pra ler um livro. E eu nem consigo ler até a metade de uma página do livro na hora de dormir, que eu começo a ter sono real. Só que isso começa lá na manhã. Então, tipo, se você não acorda e não se expõe à luz do sol, é bem difícil você conseguir, tipo, regular o seu relógio biológico. E isso tá me ajudando muito. Então, de manhã eu acelero e de noite eu desacelero. E é muito bom. Nossa, isso aí reflete total no meu dia. E quando eu não durmo direito, na verdade, isso é pra todo mundo, né? Não é só pra mim, nem pra... você, assim, é pra todo mundo, que a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama tálamo. Eu achei muito interessante estudar sobre isso, porque esse tálamo... Legal. Não, é sério, esse tálamo, ele é responsável por receber estímulos sensoriais. Então, tipo, o que eu tô falando com você aqui, que você tá ouvindo. Então, ele tá recebendo, só que não é só isso que acontece ao nosso redor. Por exemplo, o carregal tá ali, tá falando, tá, tipo, digitando alguma coisa. Isso não tá entrando, porque ele filtra. E quando você não dorme bem, ele é comprometido. Então, ele não filtra tanto. Então, por isso que a gente fica tão disperso. Por isso que a gente, durante o dia, a gente fica tão disperso. Porque essa parte, você cansou o seu tálamo, por exemplo. Você não deu o descanso necessário para ele. Então, ele não vai filtrar certas informações, vai ser difícil de você aprender, o seu dia não vai render, então, tipo assim... É por isso que muita gente fica estressado, fica mal-humorado, por causa disso. Porque também atrapalha no córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio. Então, você vai estar muito mais tendencioso a não raciocinar direito, pode causar mais brigas, você... Tipo assim, o sono, ele é ideal, e é o que a gente conversou, né? Um dia a gente tava conversando sobre isso, que, tipo, a base é o sono, assim, total. Primordial. Isso é pra tudo o sono. Se você não dorme bem, você não pensa bem, você não vai querer praticar atividade física porque você vai estar cansado. Exato. Seu corpo, mesmo você tomando a cafeína, que estimula, né, pra você É tipo uma máquina, né? Tipo, o nosso corpo é tipo uma máquina. Mas assim, a cafeína não vai fazer aquele efeito tão benéfico quando a pessoa tá descansada, né? Vai ajudar nessa parte. Mas, tipo, não é a mesma coisa que uma boa noite de sono. Boa noite de sono. E como você, né, conseguiu criar esses hábitos que você tem hoje? Você segue alguma rotina, assim? Sem ser essa rotina que eu faço, assim, que eu sei que você não acorda muito cedo e eu tenho uma rotina, mas assim, qual é a sua rotina pra você conseguir ter uma boa alimentação? O que você faz? Então, tudo é rotina, tudo é organização, igual você mesmo tá falando aí. Minha rotina, eu gosto de falar pra todos os meus seguidores que minha semana começa no domingo. Domingo é o dia da gente começar a semana. No domingo. Tem gente que pensa, não, é minha folga, eu vou mexer com organização, pra quê? Eu vou descansar, mas não, gente. Porque o domingo, você tirar 2 horas do seu domingo e organizar, pensar o que você vai comer, o que você vai fazer durante a semana, academia, e se organizar mesmo. E eu, assim, faço minhas marmitas. Eu vejo, eu adoro, eu tô precisando. Pois é, eu faço minhas marmitas todas no domingo, minha alimentação da semana praticamente toda planejada no domingo. Um dia antes eu vou no mercado, compro tudo que eu preciso, iogurte, frutas, cereais, tudo mesmo. E no domingo eu começo a execução.
Nada. Aí, Você faz tudo. tudo. Aí eu penso no, assim, o que que eu vou comer de proteína, faço. Aí sempre é peito de frango, que é uma carne mais magra, faço ele grelhado. Aí o principal, que tem que pensar muito, que as pessoas esquecem, é os legumes, os vegetais, que estão presentes os micronutrientes, que é as vitaminas e os minerais, que é vitamina C, vitamina D, vitamina E, K. Tá tudo nos vegetais e as pessoas acham que não precisa, sabe? E a gente E é precisa. necessário, É tipo, um pouco de tudo, né, também. Tipo, não adianta comer uma frutinha ali, porque a outra pode ter também... Pode ter não, né? Tem outras vitaminas. É igual frutas também, tem que comer frutas variadas, diferentes. Pelos estudos da Organização de Nutrição, fala que é de 3 a 6 frutas ao dia para você estar consumindo. E frutas diferentes. Não adianta você comer banana o dia todo. Você tem que comer um kiwi, uma maçã, uma fruta que você goste, uma uva, desde que seja diferente. Comer uma banana de manhã, comer uma maçã à tarde, comer uma uva à noite. Mas pelo menos bater 3 frutas. E minha organização é basicamente... Eu faço minhas marmitas do almoço, do jantar também. Eu deixo alguns legumes adiantados. E eu gosto muito de fazer no vapor os legumes, porque preserva melhor os nutrientes. Isso é interessante. E isso também, assim, o pessoal gostou muito, porque eu faço até abóbora no vapor. Não, dá certo? Dá certo, e fica mais gostosa, porque assim, não solta, né, o gosto dela na água, então aquele sabor dela meio doce, fica melhor. E é isso, assim, cozinhar, saber cozinhar, fazer as preparações dos alimentos da forma correta, porque muita gente não sabe fazer da forma correta e perde os nutrientes. Entendi. E eu prego muito, assim, por manter os nutrientes dos alimentos e tá consumindo da Isso. forma correta. Muito bom. E entrando nessa parte que você é bem organizada com a questão da sua alimentação, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão dos hábitos, né? Porque eu vejo que você consegue ter essa alimentação saudável porque você facilita a sua rotina de ter uma alimentação saudável. Então, acho que tudo volta pra isso, sabe? Tipo, você tem que facilitar os hábitos bons e dificultar os hábitos ruins. Verdade. Não adianta nada a pessoa querer ser uma pessoa saudável e, tipo, ela abrir a geladeira dela, o armário dela e só ter coisa chips, só ter coisa, tipo... É industrializado, Exato. Porque a gente tem a tendência de procurar o mais fácil. o mais fácil. Porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Gosto. Então, assim, se eu abrir minha geladeira e tiver umas frutinhas cortadinhas, ou se minha marmita fit tiver já pronta, salada já lavada, eu acho muito legal o que você faz. E, tipo assim, com certeza isso é primordial pra você conseguir desenvolver essa rotina não, né? Essa alimentação saudável mesmo. É muito bom. Sim, desde quando eu comecei, já tem 2 anos que eu faço isso. E assim... Tem tempo. Já criou um hábito. Criei o hábito. Assim, não é difícil pra você, Não né, é difícil, não consigo ficar meu domingo sem fazer. Uhum. E eu mesmo falo que, assim, a gente tem que estar organizando essa questão de pensar. Tem que pensar, o que eu vou comer? Tem gente que não para pra pensar e fica com fome. Aí, na hora da fome, vai pro mais fácil. Aí, olha no armário. Pede um hambúrguer. Pede um hambúrguer. Olha no armário, ela tem um biscoito recheado, tem uma coisa lá que é mais calórica. E, igual você falou, o cérebro que é o mais fácil. E assim, você com a marmita pronta na geladeira, é só esquentar ali no micro-ondas. E tá bom, assim, eu não congelo minha marmita, dura 5 dias, dá? Você saber armazenar e saber colocar na... Ah, você não congela? Não, coloco no recipiente correto, que é marmitinha de vidro, aquela tampa hermética, que ela veda bem, sabe? Então não deixa ter contato com o ar. Então assim que você colocou o alimento, você já tampa, coloca na geladeira e não abre. Só abre quando você for comer. Aí ele dura 5 dias na geladeira. Não, então dura a semana toda real. Porque Muito assim, muita legal. gente não gosta de comida congelada. Uhum. E eu mesmo assim, eu não gosto muito. Então, assim, essa foi a melhor forma que eu fiz até hoje. Muito bom. De deixar na geladeira mesmo. Então, né, se a pessoa quer ser saudável, facilite a sua vida, né? Facilita a sua vida. Tipo assim, você quer começar a ter um hábito E de testa leitura. tudo. E tipo assim, se você quiser ter o hábito de leitura, por exemplo, deixa o livro do seu lado, deixa o celular lá do outro lado do quarto, porque a tendência é você ter preguiça de ir pegar seu celular e tipo, já tá ali mesmo, aí eu já faço. Então, assim, é muito bacana mesmo, porque os hábitos, eles são desenvolvidos assim. Então, você quer ser uma pessoa saudável? Tenha coisas saudáveis, escute coisas saudáveis.
Ah, e, tipo, o ambiente influencia muito. Nossa, isso demais. O ambiente é tudo. O ambiente influencia muito, muito, muito. Eu falo que é tudo, porque se você estiver num ambiente desajustado, igual eu fico pensando, quem mora com várias pessoas junto. Lá em casa é assim um pouco. Nossa, então é bem difícil pra você seguir, porque aí pede pizza, pede outras coisas, e você quer às vezes seguir mais saudável, só que Mas, cozinhar assim, só pra você, às vezes você fica, nossa, vou fazer só pra mim. Uhum, Aí fica, né? é. Mas, assim, o ambiente, ele influencia tudo. Não só o ambiente físico, assim. É o que a gente... Com quem a gente tá andando. O que a gente tá escutando. Porque, tipo assim, não adianta nada você querer ser uma pessoa saudável. Por exemplo, que a gente tá usando esse exemplo de quem quer ser uma pessoa saudável, né? Nesse caso aqui específico. Mas pode levar esse exemplo pra qualquer outra área. Não adianta nada você, tipo assim, continuar andando com pessoas que, tipo, não gostam de se exercitar. Claro que você não vai deixar de, tipo, ter os seus amigos. Óbvio que não, mas eu acho que... Você tem que ser seletivo. Eu acho que a quando gente você tem que começa. filtrar, assim. Eu acho que o ambiente, ele influencia muito na nossa vida. Tanto o ambiente físico, como, tipo, você preparar as suas marmitinhas, você ter coisas mais saudáveis na sua geladeira, como ter pessoas que tenham uma visão de mundo parecida com a sua. Porque até pra se exercitar quando você tá com alguma amiga, com o mesmo propósito, é mais fácil de você ir, porque aquela pessoa tá na mesma visão ali e tá indo junto com você. O que você escuta também. Porque o que a gente escuta vem muito disso também. Porque a gente escuta pessoas que estão nesse patamar que a gente quer chegar, a gente acaba achando que isso é normal. E se for o contrário, escutar pessoas que não estão onde você quer chegar, você vai achar que isso é anormal, ou difícil, ou impossível, ou não nada a ver com a realidade, né? Verdade, muda a sua realidade. Quando você tem do seu lado uma pessoa que te incentiva, fala pra você, não, você consegue, te conta, né, a história dela, te mostra também outras pessoas que tá no mesmo propósito, assim, muito mais fácil, porque a pessoa já passou por aquela dificuldade, então você também consegue passar. Então, assim, eu me inspiro muito nessas pessoas, sabe? É legal. Mas eu acho que a gente também não pode ficar preso e dependente a só isso. Porque, assim, a realidade, ela é diferente, né? Não é um conto de fadas. Tipo, eu tenho só amigos que são assim, minha casa é própria pra isso. A realidade de muitas pessoas são diferentes. Então, assim, às vezes a pessoa mora com, sei lá, 5 pessoas, ou a casa é cheia, ou... Não tem como, você tem que aprender a modular o microambiente, sabe? Que é fazer o que der conta de fazer. Mas o máximo é, tipo, o seu quarto, suas marmitinhas. Isso já é um começo, isso é ótimo. Já. E também, assim, como eu não contei um pouquinho da minha história, mas eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de Nanuque. Tem 7 anos que eu moro aqui e sempre dividi apartamento com amigas, com meninas. Então, sempre eu tive essa vida de estar fazendo a minha própria comida. Então, isso também, assim, me ajudou, sabe, a manter esse hábito, porque de todo jeito eu tenho que cozinhar. E como eu tenho que fazer minha comida, então, assim, eu já vou cozinhar uma coisa que já é mais saudável, que já vai me ajudar a manter esse estilo de vida que eu sigo. E, assim, até perdi. Não, não tem problema não. Mas é exatamente isso. Você teve essa experiência. Né? Hoje em dia você mora sozinha, né? Eu moro com meu namorado. Aí nós dois. Aí tudo que eu faço, ele come também. Então é mais fácil. É mais fácil do que você viver com uma pessoa completamente diferente nessa questão que você quer mudar. E lá em casa é tipo 5 pessoas. Muito 4 pessoas. E fora que é hábitos que tem na sua casa, igual sua mãe, seu pai, hábitos assim, que já vem desde a vida deles, então assim, eles não vão mudar. O bom é que a gente não é acostumado a jantar, assim, mas aí também eu tenho preguiça de noite. Aí fica sem comer, às vezes. Às vezes, tipo, pego um leite e vou dormir. Eu sei que tá errado, mas nessa questão, assim, de alimentação, eu tenho que dar uma organizada. Mas eu gosto, eu me alimento bem, tipo, eu gosto de fruta, eu gosto de legume. Eu não sou muito chegada Eu tô tentando parar com doce agora. Não parar, né? Que não tem como parar, porque eu também acho extremo aquilo que a gente tava conversando. Mas... Senão o cérebro entende outra coisa, né? Se pegar e cortar de vez. Não, é só porque eu tô num desafio aí, inside out.
E é porque eu tô tentando dar uma viradinha de chave, assim, de algumas coisas na minha vida. Mas eu acho que o equilíbrio, ele é essencial, né? Não precisa separar de comer tudo, mas você ser, tipo, 8-20, 80% 20, né? É a regra dos 80-20. Explica um pouquinho. 80% alimentação saudável, o mais saudável possível. E os 20% final de semana. Às vezes tem uma festa, tem um aniversário, você pode estar comendo uma refeição lá controlada. Não é também comer o dia todo, porque tem gente que entende que o dia do lixo é o dia todo. Só que, assim, na nutrição, isso, assim, não existe. Você pegar e, às vezes, a pessoa segue a dieta, semana toda direitinho, regradinho, chega no sábado, o sábado, desde a manhã até o jantar, só coisas fora da dieta, coisas calóricas. Então, o resultado que ela teve na semana fica todo, assim, jogado, sabe? E eu tenho muito pra mim, assim, que você fazer uma dieta no estilo da palavra mesmo, dieta, assim, não é escalável você fazer uma dieta e seguir aquilo ali, ter um tempo pra aquilo ali, porque aquilo ali vai acabar o certo prazo que você estabeleceu e você vai continuar sendo quem você é. Eu acho que tem muito a ver com o estilo de vida que você quer criar. Porque eu, por exemplo, a maior parte do tempo eu como super bem, sabe? Super bem mesmo. E evito coisas que não são tão saudáveis, assim. Mas eu gosto de hambúrguer, eu gosto de brigadeiro. Aí o que eu faço? Durante a semana eu evito. E também, assim, um momento que eu tiver querendo um hambúrguer, eu pego e como, sabe? Só que aí eu tento dar isso equilibrado. E eu acho que é o melhor jeito de você desenvolver esses hábitos saudáveis, virando seu estilo de vida e a sua identidade, né? Sim, isso aí que você falou é tudo. É, assim, igual eu também, eu tiro uma vez por semana, comer alguma coisa ali, uma refeição livre, mas minha alimentação eu gosto tanto. Eu também gosto, eu amo salada, eu amo fruta. Eu gosto muito, eu gosto de fazer meu ovo lá de manhã, tem gente que não gosta de comer ovo de manhã, mas eu amo comer ovo de manhã, tá batendo minhas proteínas do dia, tá lá comendo tudo certinho, sabe? Virou um hábito, né? Virou um hábito. E aí, final de semana, às vezes, você não quer cozinhar, aí você quer comer uma coisa fora, quer ir no restaurante. Então, aí você pode pedir lá um prato lá que você gosta e comer sem culpa. Tá tudo bem, né? Porque, assim, comer também faz parte da gente socializar com as pessoas. Então, a gente precisa, muitas vezes, sair também dessa. Porque tem gente que, às vezes... Muito enraizado. Às vezes fica assim, nossa, não posso comer isso, não posso sair fora. Só que você pode, só que depende do que você vai comer também. Sim. Igual, às vezes, a pessoa quer sair da dieta. Aí, só que ela bebe a noite toda, aí come aqueles hambúrguer mais assim, sabe, cheio de gordura, e come bastante coisas mesmo. E acaba que não foi assim, aquela coisa saudável que deveria ser, porque ela exagera. Igual tem gente que gosta muito de chocolate, de doce. Aí quando come, não aguenta comer um pedacinho, come muito. Aí come uma barra toda, deixar comer. Entendo, tem pessoas assim do meu lado. E eu também sou muito assim com doces. Muito. Essas pessoas Por isso que eu tô dando uma controlada, assim, mas aí eu tô tentando ter essa visão. Tipo, pra que eu vou comer isso aqui que eu nem tô tão afim, eu nem gosto tanto desse doce, eu vou comer só pra... E final de semana como brigadeiro, que é tipo o que eu amo, entendeu? Então é melhor largar essas coisinhas, pequenas coisinhas que pode prejudicar muito e comer uma coisa que você realmente gosta. Igual depois do almoço a gente tem muita vontade de comer doce, né? A maioria das pessoas. E eu amo congelar fruta. Fruta não, uva especificamente. Não, a uva fica muito bom. Amo uva congelada. Ou amo comer uma laranja depois, entendeu? E isso inibe mesmo a vontade. Isso que eu ia te falar. Tira a vontade mesmo. Eu como até um Trident zero açúcar, tipo assim. É bom também. Quem tem problema gástrico não é muito bom. Não. Que você mastigando chiclete fica liberando, né? Digestivo, então. Mas eu acho que a fruta é a melhor opção. E é gostoso, tipo. Muito. Assim, eu não consigo comer mais sem fruta. Sempre eu chupo uma mexerica, uma laranja, porque ajuda na absorção do ferro dos vegetais. Legal. Então, é muito bom você comer uma fonte de vitamina C após o almoço. Ou a mexerica, o kiwi, laranja, qualquer fruta que tenha vitamina C, sabe? Que legal. Eu queria entrar um pouquinho na parte, assim, da nossa saúde mental, que tá muito ligada também à questão dos nutrientes, a questão
do que a gente come. E eu vejo muito que ansiedade, por exemplo, quando eu tô ansiosa, eu paro de comer, né? Tem pessoas que quando estão ansiosas, elas comem. Então, essa parte eu acho que é uma compulsão das duas formas, né? E como que isso afeta a gente? Como que a saúde mental afeta a nossa alimentação também? Que às vezes a pessoa tá muito triste, aí ela fala, eu preciso de um pote de chocolate, bem aqueles potes de sorvete de filme, sabe? E o tanto que a gente tem que trabalhar a nossa saúde mental, porque isso afeta até a nossa alimentação e são hábitos angulares, né? Um hábito depende do outro, é tipo um efeito dominó. Tipo, que a gente tava falando sobre o sono, se você regular ele, aí você vai conseguir ter mais raciocínio para cumprir outro hábito e assim vai em grande escala. Mas essa questão me ajuda a pegar aqui, porque eu fui no raciocínio e não voltei. Os alimentos que ajudam a gente ter mais concentração, mais foco. Mas eu falo assim, essa questão da nossa saúde mental, ela é tão importante, ela molda tanto a nossa vida, que realmente, se você não tiver com uma saúde mental boa, se você estiver ansiosa, se você estiver depressiva, várias dessas coisas não só vai mudar, né, totalmente o seu mundo externo, mas também essa questão da alimentação. E depois disso, se você não se alimentar bem, aí vai vir outras consequências. Aí a falta de nutrientes, né, que aí vai piorar mais ainda seu quadro. Então, assim, a comida, ela tá muito ligada a isso, né? Tem comidas que ajudam a liberar alguns neurotransmissores. Qual é, assim? Olha, eu sou apaixonada pelo kiwi. Kiwi. Pra liberar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, né? Banana também tem? Banana também tem. Tem, né? Que eu já ouvi falar. Banana à noite também ajuda. Olha pra você ver como que tá ligado. Tudo ligado. Nossos assuntos estão ligados. Pois é. E, assim, o kiwi tem estudos comprovados, científicos, teste em pessoas que realmente, assim, ajuda a pessoa a dormir mesmo, sabe? É mesmo. Eu vejo que você come kiwi à noite, né? Como? Eu costumei e, assim, me ajuda. Explica pro pessoal a questão do kiwi à noite, assim, que tá ligada a essa parte, né? Então, o kiwi à noite, assim, seria bom você comer 2 kiwis pra dar o efeito. Não, eu como o dia inteiro kiwi. Então por isso que você é assim, leve. Leve, tranquilo. Tranquilo, porque ele dá essa sensação na gente mesmo. Eu gosto muito. Mas olha pra você ver como que tá ligado, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar muito. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que é o que tá escrito, né? Inside out, é de dentro pra fora real. Então, assim, se você não tiver com uma mente boa, tudo começa na mente. Então, se você não tiver com uma mente boa, se você não conseguir ter uma saúde mental, esquece. Vai ser muito difícil você viver uma vida saudável, uma alimentação saudável, querer treinar, querer... É difícil. É difícil. Então, assim, a gente tem que cuidar muito dessa parte. Primeiro é a mente, igual você falou. A mente. É igual assim, eu já vi relatos de nutricionista recebendo pacientes que tá depressivo, às vezes tá sofrendo muito, questão psicológica, aí manda primeiro pro psicólogo, manda primeiro pra uma terapia com alguma pessoa que entende, sabe? É porque depois voltar. Você não tem que olhar só pra raiz, né, pro resultado, né? Você tem que olhar o motivo disso, trabalhar ali na raiz, que é a mentalidade, por exemplo, depois você conseguir ter algum tipo de resultado positivo, que no caso que a gente tá falando é sobre uma alimentação saudável, sobre uma vida saudável. Então eu tenho plena convicção que a gente tem que trabalhar muito isso, e tem várias questões da saúde mental ligada à alimentação, questão muito. De compulsão alimentar. Compulsão entra muito. Né? Que só pra falar um pouquinho sobre... os mesmos sistemas dos hábitos são os mesmos sistemas dos vícios, sabe? Então, você desenvolveu uma compulsão alimentar por causa de algum gatilho, e quando você comeu a comida, você se sentiu bem, aí você teve o gatilho, aí foi. Aí você vai reforçando isso gera um vício. E o vício é o quê? Aquilo nem tá te fazendo bem mais, é igual droga. A pessoa perde a família, perde... O alimento pode ser um tipo de droga, entendeu? Pra
nesse caso aqui da compulsão. Então, assim, a pessoa pode estar tendo malefícios na vida dela, mas ela continua o comportamento, não porque ela quer, mas porque ela precisa daquilo, né? E isso é muito real, assim. Então, impressionante. E a pessoa corre lá de volta naquilo. É uma fuga. Ela, parece que o cérebro dela, né, sente falta mesmo. E fica gera abstinência, né? Gera abstinência. Então, assim, tem que olhar, porque às vezes a pessoa ela tem uma compulsãozinha ali alimentar, mas ela nem se liga que pode ser um vício, né? Que toda vez que ela tá triste, aí ela vai e faz isso, aí ela, né? Ou bebe, ou... A recompensa dela e isso é muito perigoso. É muito perigoso você moldar a sua dopamina, assim, sabe? Porque cada vez você vai precisar mais daquilo. Porque, por exemplo, uma droga. Você usou aquilo ali pela primeira vez. Aí a dopamina fez assim, lá no alto. Aí da próxima vez você vai procurar o mesmo estímulo. Não é o estímulo, mas a mesma sensação. De prazer. Só que você vai precisar de mais dopamina. Então você vai precisar usar mais. É a mesma coisa com comida, entendeu? Então, tipo assim, por que é essa compulsão? Porque você tá sempre buscando a mesma sensação do início, só que não vai ter, porque você vai sempre estar precisando de mais. É igual café, é igual tudo. Tudo relacionado a vício é assim. Café. Você vê que pessoa viciada em café agora, antes, uma xicrinha já ativava ela. Agora não, ela precisa de muito pra ela voltar e ter a mesma sensação e a liberação de dopamina. Só que chega uma hora que tá tão, assim, o corpo fica sobrecarregado, no caso? Mas eu falo assim, tá tão, não sei se é congestionado essa parte do neurotransmissor, que às vezes ela nem consegue sentir mais prazer em fazer aquilo, que é a questão do vício, entendeu? Então tá muito relacionado essa questão da alimentação com a saúde mental. Muito. Aí isso leva ao que a pessoa tem problema mental, né? Às vezes a saúde mental fica abalada. Fica abalada e ela pensa, nossa, não consigo nada. Aí tudo que ela faz não sente mais aquele prazer. É um looping infinito. E assim, pra sair disso, começa na mente. Então você tem que trabalhar sua mente. E pequenas coisas já mudam, já alteram. Que é você alimentar, regular o sono, alimentar mais saudável, com nutrientes e vitaminas, que às vezes algum desânimo que a pessoa tá tendo é uma falta de uma vitamina, né? Sim. É uma falta de vitamina. Isso. E as pessoas, muitas vezes, elas não vão assim ao médico. Tá com algum problema, algum cansaço fora do normal. E às vezes a gente tem que entender o nosso corpo. Eu presto muita atenção. Comi tal coisa, tal alimento. E eu presto atenção se aquele alimento, o que ele fez no meu corpo, sabe? Se eu sentir bem. Porque às vezes você come saudável, mas às vezes aquele alimento não te fez bem. Porque tem gente que tem alergia à histamina, que a banana tem histamina. E o corpo fala, né? O corpo fala. E assim, aí você tem que observar muito o seu corpo e tá sempre mudando também algumas estratégias. E sempre procurar ajuda também. A gente também gosta muito de fazer as coisas sozinho. E nada sozinho vai pra frente. E eu vejo muitas pessoas assim, vamos supor, a pessoa ela tá com asma. Ela vai procurar um médico, né? E as pessoas não vão falar com ela, respira melhor, respira aí, tipo, ela não consegue, é um problema que ela tá tendo. Então eu vejo as pessoas muito em questão da saúde mental negligenciando isso, no sentido que, né, às vezes a pessoa tá depressiva do seu lado, você fala, fica feliz, ou reage, mas a pessoa, ela tem que procurar um profissional, tem que mudar coisas, porque isso é uma parte do corpo humano, o cérebro é uma parte do corpo humano, como qualquer outro órgão. E mais poderoso ainda, porque é ele que define tudo na nossa vida. Então, eu acho que a pessoa, ela tem que olhar pra raiz mesmo. E eu queria entrar um pouquinho na parte de crença, sabe? Essa questão, assim, da alimentação. E pode ter muito a ver com as crenças. Eu vi um caso, é bem pesado esse caso, de uma menina que ela não conseguia
não conseguia emagrecer, assim, não conseguia ter uma vida saudável, não conseguia emagrecer. Quando foi ver, a menina, ela foi abusada na infância e ela usava isso, essa forma de não emagrecer, inconscientemente, porque ela ficava se sabotando pra não emagrecer, porque se ela ficasse com o corpo não desejado, né, ela teria, sabe, ela não teria esse mesmo gatilho do que já aconteceu. Então, muitas das nossas coisas, a gente tem que olhar a raiz. E essa questão, às vezes, tem que olhar o porquê você não tá conseguindo desenvolver uma rotina saudável, o porquê você não consegue fazer tal coisa, o que tá por trás disso, sabe? E essas crenças limitantes falam muito sobre isso, né? Por isso que é bom a gente procurar ajuda, porque a outra pessoa já passou por uma situação parecida, né? Igual assim, você tá contando dessa pessoa. Se ela procurar uma pessoa, né, que vai ajudar ela, questão trabalhar a mente dela, trabalhar a autoestima dela, ela vai melhorar. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter isso que você falou, de se auto-observar. Observar seu corpo, observar quais são os pensamentos que estão vindo na hora de certos acontecimentos. Porque costuma ser recorrente. E se você começar a se observar e ver, tipo, o que tá gerando isso? Qual o tipo de pensamento que eu tenho quando isso acontece? Entendeu? Que aí você consegue ter uma identificação de uma crença e consegue trabalhar ali na raiz para conseguir mudar o resultado. Entende? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque as pessoas, elas têm que entender isso. Porque às vezes nem é questão só de força de vontade, não. Não é só questão de força de vontade, é entender. E aí, tem gente que... Eu, por exemplo, quando eu era pequena, eu sofria muito bullying. Olivia é palito. E eu era doida pra engordar. Eu tomei remédio pra engordar. Você tem noção do nível. E tem gente que, quando era pequena, era muito zoado, assim, por ser gordinho. Aí a pessoa fica com síndrome, que tudo acha que tá gordo, e às vezes ela nem se enxerga da forma que ela tem uma distorção da imagem dela. Então, nossa, isso é muito real, muito pesado, assim. É pesado. As pessoas têm que trabalhar muito isso mesmo. E, assim, questão da gente trabalhar a nossa mente mesmo, sabe? Colocar, assim, na cabeça, o que você quer também, você pensar. Igual uma pessoa vê uma pessoa na rede social e fala assim, nossa, eu queria ter esse corpo. Tudo é possível, você consegue também ter um corpo melhor. Mas claro, né, não igual o corpo da outra pessoa. Não, é uma comparação, né? É só um incentivo ali, né? Igual muitas vezes eu tô lá treinando na academia, mostro, fazendo exercícios e tudo. Mas é mais para incentivar as pessoas a praticar também a atividade física, que isso é muito importante, isso também mexe muito com nossa mente. Mexe. Ajuda a gente a produzir mais dopamina, né? Então, assim, só o que a gente já falou aqui, se você mudar essas pequenas coisas, é como se fosse uma bola de neve. Você não tem pequenos atos que juntando vai virar uma bola de neve e quando você vê vai ter um resultado negativo, também tem um positivo. Então, só se a pessoa já pegar isso que a gente falou aqui, primeiro, sono, questão do sono, regulou seu sono, começou a ter uma organização para ter uma organização. Tanto a organização da questão da alimentação, quanto a organização que eu tenho no sentido da minha rotina, por exemplo. Que eu sou muito visual, então tudo eu coloco, assim, coloco no meu planner, no caso, mas tudo eu coloco pra eu ver o que eu tenho que fazer na semana, coloco horários pra fazer. Então, a gente ter essa organização ajuda, porque aí você coloca horário. E você vai riscando lá o que você já fez e isso, e dá, tipo, essa sensação de alívio. Não, é uma sensação incrível. Não, eu sei que você passa, porque quando eu faço... Eu adoro! Minhas marmitas, final de semana, arrumo minha semana. Falo, nossa, que sensação de alívio. E é bom fazer isso no domingo, eu amo fazer isso no domingo, porque você já inicia a semana já sabendo o que você tem que fazer. Porque se você deixar pra segunda, a segunda já começa agitada. Aí você não tira um tempo ali, acabou. Aí quando você vê é quarta...
E quando você vê, você não fez nada, aí quando você vê, passou uma semana, quando você vê, passou um mês, juro. Aí muda tudo. E aí você traz isso pra você, fala, nossa, eu não consigo fazer nada. E aí vem aquelas coisas, aí aquelas volta as crenças. Eu sou assim mesmo, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo fazer nada, nada que eu começo eu termino. Aí você vai reforçando essas crenças, aí é um looping. Que aí, reforçando essa crença, você vai agir de tal modo pra concretizar que essa crença é verdade. Inconscientemente. Então, assim, primeiro passo, regulou o sono, teve uma boa higiene do sono ali, comeu, né, na hora certinha, evitou cafeína, comeu coisas que... mais leves, coisas que ajudam. O kiwi, né, você kiwi acabou de à falar. Noite, maravilhoso. Já inclui o kiwi à noite. Então, você já regulou seu sono? Primeiro passo, a base ali tá formada. Aí você vai ter muito mais raciocínio, muito mais atenção, muito mais, assim, você vai ter muito mais, cadê a palavra? Disposição para você fazer o que precisa ser feito. Você vai ter mais um autocontrole. Então você regulou o sono, comeu bem, você organizou. Pessoa, às vezes assim, kiwi tá caro, kiwi é uma fruta importada, né? Não é brasileira. Mas assim, você vai comer um kiwi ao dia, então não vai sair caro. Você gasta às vezes com outras coisas que são bem mais caras. Hoje em dia a alimentação tá cara mesmo. Mas se você não quiser comer o kiwi, tem um chá que você pode tomar, chá de camomila. Vamos tomar chá à noite. Nossa, chá é bom demais. Você também, né? Eu tomo. Eu tomo chá à noite também. Eu sou amante de chá. Durante o dia, eu gosto de começar meu dia com chá também. É mesmo? Eu já começo com café. Cafeína... Água, na verdade, eu acordo e tomo água. Toma água, tá vendo? A cafeína é bom esperar 1 hora antes de acordar pra tomar. Não, Não, tá certo, então. Você espera, eu tomo água, vou fazer minha rotina. Aí eu faço toda a minha rotina da manhã. E só pra frisar aqui, minha rotina da manhã é assim, ó. Eu acordo, aí eu bebo 500 ml de água. Aí eu vou pra minha parte de cuidar da minha mente, que aí eu faço... eu medito, eu faço yoga, assim. Yoga básica, mas yoga básica, assim, de YouTube mesmo. Aí eu faço uma yoguinha de leves ali, aí eu medito, que aí eu consigo... meditação, muita gente tem a ideia que é uma coisa mística, né? Tipo... pensa que é uma coisa chata. É uma coisa chata, uma coisa mística que vem transcendental. Tem pra isso também, mas a meditação, assim, científica pro nosso cérebro é a questão do mindfulness, se não sei falar bem. Mas é a questão da atenção plena. Então, você trabalhar a percepção mesmo. É uma forma de você conseguir trabalhar essa autopercepção, sabe? Então, é uma atenção plena e que isso a longo prazo, durante o dia, isso te ajuda muito a viver no consciente, sabe? Porque tem hora que você tá muito, muito agitada, só que você lembra disso. Se você respirar e se você só olhar assim, ó... Alivia a ansiedade, né? Porque a gente já acorda ansioso. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Alivia muito a ansiedade, muito, muito. E eu não sou uma pessoa ansiosa, mas eu já vi vários benefícios durante o meu dia mesmo. E como eu faço isso já tem um tempo, então os benefícios, eles são claros pra mim. Claro que eu passo pelas mesmas situações de todo mundo, problema e tudo, só que eu consigo sair mais rápido disso, sabe? Eu tenho um controle de conseguir sair mais rápido disso. Isso aí é muito perceptível. Tá trabalhado. Exato. É porque eu vi essa questão. Então, quando acontece uma coisa comigo, ou eu já consegui identificar o que tá me causando isso, ou por eu conseguir respirar, e é uma coisa básica, né? A gente já respira. Só que conseguir trazer essa atenção pra minha respiração, eu já consigo ficar mais consciente e às vezes eu não vou agir com o meu inconsciente, que pode estar trazendo crenças que estão lá. Então, assim, é benefício demais. Aí eu faço isso todo dia, um pouquinho. Eu não fico 20 minutos meditando. Faço um pouco e dependendo se eu tiver muito corrida, eu faço pelo menos 1 minuto. Mas eu faço. O importante é fazer. Medito. Aí eu faço algumas afirmações, que é no sentido de meio que confrontar essas crenças. Eu sei que crenças a gente confronta com agir. É igual, tipo, eu, por exemplo, tenho uma crença assim, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Aí, se eu não faço realmente o que eu falei que eu não ia conseguir, eu vou reforçar essa crença. Então, o negócio é fazer e eu ver que eu posso dar conta disso e vou... Isso é um exercício aqui pra mim, que eu tô fazendo aqui é um exercício pra mim.
De eu achar que eu não seria boa o suficiente, ou achar que eu ia fracassar, mas aí eu tô reforçando, tô indo contra. E claro que eu vou errar. Mas só de eu fazer, ai, não é tão assim, não é esse bicho de 7 cabeças que eu coloco na minha mente, né? Você também deve estar sentindo isso. Tô sentindo isso, claro. Deve estar sentindo isso. Primeira vez aqui. Exato. Mas é isso mesmo, porque assim, aí o nosso cérebro entende que a gente pode ir mais, ir além. Isso, e a gente vai trabalhando isso de pequenas coisas mesmo. Então, eu também faço essas afirmações, tipo, eu consigo e tal. Eu sou boa o suficiente, sim. Porque são crenças, assim, que a gente falou tanto isso pra gente ao redor da vida, ou pessoas falaram com a gente, que a gente tomou isso como verdade. E cada um tem sua verdade. Aí você vê o mundo de acordo com essa verdade. É como se você tivesse... Eu tenho uma lente de acordo com as minhas verdades, você tem uma lente de acordo com as suas verdades. E essa experiência aqui você vai ver de uma forma e eu vou ver de outra, de acordo com as nossas crenças. Então, assim, já que foi tão falado pra gente, a gente falou pra gente essas frases, aí eu faço a afirmação pra concretizar. Até que vire verdade, entendeu? Pra mim. Então... tem essa parte da palavra, mas tem a parte da ação também. Que é isso que a gente tá fazendo aqui agora, por exemplo. Mas você fazendo isso e eleva você a agir, né? Igual você falar, não. Igual a pessoa que entra na academia, fala, eu vou entrar na academia. Só que ela tem que falar e agir. Não adianta ela falar. Não adianta eu ficar lá. Ai, eu consigo tudo e eu não faço nada. Eu não vou. Adianta. Não vou agir. Tá certo. Tá maravilhosa. Tem que agir. E aí eu afirmo, aí eu oro, né, que eu tenho a minha parte espiritual, assim. Muito importante isso. Eu acho que isso é assim, eu tenho certeza que isso é primordial pro ser humano cuidar de todas as esferas da vida. Corpo, mente, espírito. Acabou. Você vai virar um super-humano. Não que você vai virar perfeito. Mas assim, é porque se você, por exemplo, se você não estiver bem com a sua mente, não adianta você trabalhar seu corpo. Você vai estar um casco por fora e por dentro você vai estar podre. Entendeu? E vai refletir na sua vida. Vai. E ao mesmo tempo espiritual também. Se você não trabalhar, não adianta você fingir que tá tudo bem. Que claro que vai faltar, é um vazio. Vai faltar, vai faltar a energia. E as pessoas sentem em você, quando você não tem aquela energia. Você já viu algumas pessoas que... Elas fazem as coisas, só que elas são aquelas pessoas assim pra baixo. Que você conversa com ela, parece que tá faltando algo. Você fala assim, nossa, mas tá faltando algo naquela pessoa. E você fica querendo passar a sua energia pra ela, mas às vezes... Mas a gente passa as energias, assim. Ou você pega, ou você passa. E isso é muito real. Aí eu oro, aí tal, eu leio a Bíblia. Aí eu faço uma leitura de algum livro que eu tô lendo. Agora eu tô lendo lá, Hábitos Atômicos. Nossa, já ouvi falar. Bom demais. É bom. Tô precisando ler. Juro, lê ele. Ele é perfeito. E pronto, acabou. Aí eu faço essa rotininha, sabe? E eu vejo que ela muda tudo, assim, no meu dia mesmo. E essa rotina sua não é muito tempo, assim? Porque não é. É porque o povo acha que eu faço um tanto de coisa. Eu faço, só que em poucos minutos. E quando eu tô mais atrasada, eu faço 1 minuto que seja, qualquer um. E eu acho... E essa questão de criar hábitos é exatamente isso. As pessoas não criam porque elas idealizam o nosso cérebro não gosta de gastar energia, né? Não. Aí você vai lá e coloca, eu vou treinar todos os dias, 5 vezes por semana, e vou começar assim, vai ser 1 hora do meu dia. Você não vai fazer. Você não adianta se enganar. Eu vou parar, igual a gente tá falando de comer doce, mas porque eu tava de jejum, eu consigo porque é uma força maior que eu tenho que respeitar, entendeu? De temor. Mas assim, se for por mim, claro que eu vou, que vai dar 1 semana eu vou estar comendo de novo, entendeu? Doce. Porque ele vai entender, né, que você nunca mais vai ter aquilo, Isso. Então, assim, e no sentido da gente não colocar grandes tarefas, grandes hábitos, começa pelos pequenos. Esse mini hábitos que eu tô falando é exatamente isso. É um pouquinho todos os dias. Por quê? Agora eu vou explicar só um pouquinho pra gente entender como que funciona o nosso cérebro nesse sentido de criar hábitos. Hábitos são formados de acordo com a nossa repetição. E o nosso cérebro, ele precisa gastar energia para as coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Que é você acordar, você viver, entendeu? Ele tem que gastar energia pra isso. Aí tudo que você coloca lá de novo, ele vai falar, tá gastando energia aqui demais, tô precisando, tem que guardar energia pra fazer outras coisas. E por isso que a gente tem que persistir, porque tudo que é novo
É difícil. É difícil. Começo. E é difícil porque você não tem essa conexão Não no tem seu um cérebro. Você não tem a conexão neural no seu cérebro. Não tem neurônios juntos se conectando fazendo isso. É igual quem tem o hábito de dirigir. Eu não tenho ainda, então eu tenho que ficar pensando o que eu tenho que fazer. Mas daqui a pouco eu já vou pegar. A pessoa não pensa, agora eu vou colocar a segunda marcha. Não, já virou automático pra ela. Então, ela já não pensa naquilo, gastando. Claro que ela tem um esforcinho ali, mas, tipo, nada comparado a quando ela começou pra aprender, entendeu? Então, tudo que é novo vai exigir muito esforço. E se você não persistir, você não vai conseguir criar esse hábito. Então, hábitos são pequenos movimentos, igual eu tô falando. Meditação. Você quer começar a meditar? Não fala que você vai meditar 20 minutos. Você não vai. Começa com 5 respirações. Começa com 1 minuto. À medida que você vai aumentando. E na hora que você vê que você tá fazendo isso todo dia, sempre ele vai falar assim, nossa, eu tenho que automatizar isso aqui. Eu tenho que automatizar porque tá gastando tanta energia, aí eu já vou criar uma conexão aqui, pra sempre que acontecer isso, ela usar essa conexão aqui. Tem um escape. Ela usar essa conexão aqui, que aí já tá pronta, não vai ter energia muito. Mas é isso. Igual assim, eu acho muito interessante. Eu tenho que adotar esse hábito que você faz. Vou até te perguntar. É sobre lavar o rosto de manhã com água gelada. Eu adoro. Eu tomo banho gelado também. Mas é porque ela é muito boa pra circulação sanguínea. Desperta. É incrível. Experimenta. É muito bom. Vou comprar uma bacia pra me lavar. E eu acho que, nossa, tá rendendo tanto que eu acho que, nossa, eu me perdi. Me ajuda. Então, você lava, você coloca o gelo, a água. E coloca o meu rosto lá. Coloca o rosto. Aí isso já me dá uma despertada. Uns 5 segundos, aí tira, coloca de novo. E o banho gelado ficou rapidinho, é banho de gato mesmo, assim, mas me dá um up, a dopamina aumenta. Então, mas eu vi você falando isso, que libera mesmo dopamina, né? Libera vários neurotransmissores, assim, dessa sensação de bem-estar. E eu queria concluir nosso podcast, que a gente tá rendendo tanto, né, que se deixar a gente fica aqui a noite toda, mas essa questão de recompensar o processo, que eu acho que muitas pessoas, como começam e não tem essa recompensa, porque esses hábitos saudáveis que a gente tá falando, a recompensa não é imediata, né? Ela é a longo prazo. E como é a longo prazo, é difícil você se manter motivado para conseguir concluir. Então, treino, por exemplo, se você for uma semana, você não vai ver resultado. Aí você vai falar, aí desanima, porque a sua motivação... É só coisa ruim pro nosso cérebro entender mesmo. E então, a forma que a gente tem de conseguir construir um hábito é conseguir recompensar o processo. Recompensar o processo é você conseguir dar pequenas recompensas durante o processo, para você não só ficar ligada naquela recompensa final. Então, ao invés de falar, eu tô fazendo academia para eu ter tal corpo, é melhor você falar, cada vez que você for, você comemorar com você. Nossa, eu fui esse dia, minha saúde mental tá melhorando, às vezes é bom os benefícios. Tirar uma foto, postar. Isso. Aí você vai... Até aquele checklist que a gente faz é bom, né? É checklist mesmo, isso é muito tranquilo. É bom. Então, assim, recompensar o processo, tudo que a gente vai criar de novo é demorado, principalmente os hábitos bons. E, na verdade, a maioria dos hábitos bons, né? O hábito ruim é rapidinho. Até a questão da alimentação, no começo a pessoa não vai gostar, o paladar dela tá modificado. Vai mudar. Até ela acostumar novamente, então demora um pouco. Então ela tem que ter uma certa paciência e ir fazendo, não desistir. A maioria das pessoas desistem. E apreciar o processo, né? Apreciar o processo que você tá... de se tornar uma versão melhor de você mesma. Então, você tem que se manter na mente os benefícios daquilo que você está fazendo. Então, não foca no resultado, foca no processo mesmo. Porque isso vai mudar toda a sua vida, né? Muda de dentro pra fora. De dentro pra fora, inside out, que eu sempre falo. E assim, e é isso, Lu, amei. Viu como que parece que a gente tá 5 minutos aqui, né? Passou rápido demais. Parece que a gente tá 5 minutos aqui e a gente tem assunto pra falar. Nossa, tem muita coisa que eu queria falar, mas não... Mas assim, fala o seu Instagram, né?
Como? O Instagram é O que você Marques Nutrição. Quem quiser me seguir. Você tem vários conteúdos. Vários conteúdos, todos os dias eu mostro. Amo as receitinhas dela. Posto receita sempre. E assim, o que eu mostro lá é o que eu faço. E eu gosto muito. Tem gente que fala assim, mulher, você não para. Toda hora eu tô postando um treino, uma receita. Mas eu falo assim, é o que eu gosto, que eu como. Eu vou fazendo, vou filmando. E vou postando. Eu quero que todo mundo se alimente da melhor forma. Tenha saúde, né? Tenha vitalidade. Boa, Lu. É isso. E meu Instagram é suoliveira_, e eu falo muito sobre essa questão de hábitos saudáveis, de rotina, de mentalidade, porque, assim, eu também faço psicologia, tô parada esse semestre, mas eu faço e eu amo essas questões, então eu estudo absurdamente como se fosse, assim, eu estudo muito e eu amo muito. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama e eu faço isso com muito amor, assim, e eu quero realmente ajudar as pessoas a ter essa mudança de mentalidade para ela conseguir desenvolver toda a vida externa dela. E para essa questão da rotina, eu também desenvolvi o meu planner. Ele é muito completinho. Eu tô amando. Porque eu sou muito visual, né? Igual eu falei. E eu sempre peguei planner dos outros. Tipo, eu pegava um ali. Aí eu sempre gostei de ser mais amplo do que só segunda, terça, quarta. Aí eu sempre fiz, assim, peguei um de outro, criava um. Aí eu desenvolvi o meu. Então lá tem a parte da clareza das áreas da vida, reunião comigo mesma, objetivos da vida, aí eu coloco notas para cada área da vida e eu coloco o que eu posso melhorar para a semana, isso eu faço domingo. Aí nisso tem uma outra parte, que é uma parte macro, as minhas metas da semana, que aí eu pego desse outro e coloco as metas da semana. Mantenho os objetivos em mente do que eu tenho que fazer, o controle de hábitos, aí eu coloco aqui tudo bonitinho, o que eu tenho que fazer, e vou subindo metas aqui, ó, pra cima. E então, tudo de um jeito muito fácil, né? Muito fácil, muito claro, sabe? Não é o simples que dá certo. E depois tem um outro, pra quem gosta mais de específico ainda, que são 3 em 1. Que é a questão de eu colocar horários pra fazer o que eu coloquei lá no outro, entendeu? Então, assim, tá me ajudando muito e eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser. Juro, isso muda tudo, a questão da organização. E eu tenho certeza que vai ajudar também. Eu vou te mostrar, né? Eu tô com ele ali. Vou te mostrar. Tô muito feliz porque ficou muito bom e ficou do jeitinho. E é isso, gente. Nos sigam. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos, porque é isso que eu quero trazer aqui, essa mudança de mentalidade, é trabalhar de dentro para você ter consequências fora. E quando a gente tem uma mentalidade boa, saudável, tudo na nossa vida flui. E obrigada, Lu, por ter participado. Lembrando que a gente está fazendo aqui nessa estrutura incrível que é o do algoritmo, que disponibilizou toda essa estrutura pra gente, né? Tudo assim, de qualidade. Nossa. Incríveis, os meninos são incríveis. E é isso, muito obrigada. E não esqueça de nos seguir. Também quero agradecer. Muito obrigada pelo convite. E quero voltar mais vezes e quero voltar com outras novidades também. Eu pretendo futuramente também trazer minha mentoria de alimentação saudável, ensinando as pessoas a cozinhar, a se alimentar da melhor forma. Eu tô estudando muito para isso e vem novidade por aí. Estamos aguardando. É isso, beijo. Obrigada, beijo.